Olá, eu me chamo Aline Máximo e eu sou aluna da disciplina de Introdução à Física Clássica, que é ministrada pelo professor Lúcio na Escola de Ciência e Tecnologia da UFRN. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre um assunto da primeira unidade da disciplina, que é a cinemática. E nele eu vou abordar alguns assuntos, alguns tópicos importantes que envolvem a cinemática. Bom, para a gente poder iniciar, o primeiro tópico do assunto de cinemática que vou abordar é o movimento em 2 ou 3 dimensões. Diferente do movimento em uma dimensão, que é chamado de 1D, o movimento em 2 dimensões não será possível escrever com apenas uma coordenada, a coordenada xt, que é x em função do tempo. Precisamos de duas, xt e yt. Então, o movimento em 2 dimensões, a gente utiliza essas duas coordenadas, certo? No movimento em 2 dimensões, está abrangendo um plano, onde você tem as coordenadas x e y. E ele é caracterizado por uma sequência de posições que é chamada de trajetória, tá? Então, aqui nesse gráfico, a gente pode ver o plano, as coordenadas e sua trajetória. Então, para que a gente possa determinar a posição em determinado instante, cada instante de tempo, aqui o tempo, na verdade, está decorrendo ao longo desses pontos. E para determinar a posição em geral, caracterizamos isso por um vetor, que é esse R com essa setinha em cima. No movimento em uma dimensão, o sentido pode ser poderia ser, na verdade, positivo ou negativo. Aqui não. Aqui você tem, na verdade, o sentido dele podendo ser descrito por qualquer posição angular, seja de 0 a 360 graus. E como podemos representar essa posição? Normalmente, nós utilizamos o que aprendemos de coordenadas, como expressá-las. E como é vetorial, nós costumamos criar um vetorzinho que chamamos de versor, que indica a direção do eixo e a amplitude, que é dada pelo valor da coordenada. Então, podemos expressar isso como coordenada x na direção y, mais a coordenada y na direção j. Esses são os versores de cada coordenada. Como eu expliquei, eles são versores e não têm unidades, eles indicam a direção e o sentido dos eixos apenas. Então, se soubermos disso, seremos capazes de caracterizar totalmente o movimento, mas esse vetor varia. Por exemplo, nesse instante de tempo, o vetor está aqui. Em outro instante de tempo, você pega ele mais adiante. O vetor ele vai estar aqui. E assim sucessivamente. Portanto, quem está mudando no tempo são as coordenadas x e y. Então, o tempo está embutido tanto nessa coordenada quanto na outra. Para poder determinar bem o movimento em 2 dimensões, nós precisamos de 2 coordenadas espaciais e sua dependência temporal. Vale salientar que o tempo decorre igualmente nas duas. O tempo é parâmetro que influi em ambas. Ele é comum nas duas. Isso quer dizer que quando eu estou em uma determinada posição x e y, significa que o x evoluiu com o tempo, então o y também evoluiu com o tempo, com esse mesmo tempo. Agora, como a posição é determinada por um vetor, serão também determinadas por um vetor a velocidade e a aceleração. Quando determinamos a velocidade, ela também terá uma componente de direção x e uma na y, ou seja, o vetor vai ter a amplitude e um sentido e direção dado pelos versores. Da mesma forma, a aceleração pode ser uma componente na direção x e uma na y. O movimento bidimensional, para cada grandeza física que caracteriza o movimento, serão nessas 2 componentes, 2 valores em cada instante de tempo. E é assim que iremos compor e caracterizar esse movimento em 2 dimensões. A gente vai falar agora sobre o movimento em 3 dimensões, tá? O movimento em 3 dimensões muda um pouco, mas muda do movimento 2D, pois nesse movimento ele, deixa eu só botar aqui,
nesse movimento, como o nome já diz, ele possui 3 dimensões. Logo, pode se deslocar em 3 coordenadas diferentes. A caracterização dele é ele passar 3 coordenadas: x, y e z, tá? E existe uma sequência temporal no espaço que determina a trajetória. Se você quiser saber aonde está o corpo em determinado instante de tempo, você precisa ver aqui. Ele vai ter as projeções e os componentes na direção x, certo? E na direção y e na direção z. O x, y e z. E agora precisamos de um versor a mais para poder caracterizar esse movimento. Os versores, eles ficam aqui, nesses sentidos. Aqui é o versor, certo? J. Aqui é o versor K. E aqui é o versor I. Aqui do lado tá só esse eixo com os versores maior. Coloquei aqui do lado, tá? Então, na direção X, chamamos o versor I, como eu coloquei aqui. Na direção Y, temos o versor J. E na Z, o versor K. E eles caracterizam totalmente os sentidos e direções do eixo. Para expressar esse movimento, obviamente o tempo está fluindo igualmente para as 3 dimensões, pois afinal é o mesmo ponto, o objeto que está se deslocando no espaço. A posição agora é determinada por um x na direção I, um y na direção J e um z na direção K. A velocidade é caracterizada por um componente x na direção xi, mais um y na direção J, mais um z na direção K. Na aceleração é a mesma coisa, tá? Então, é assim que a gente vai compor e caracterizar um movimento em 3 dimensões. Então, agora eu vou falar sobre o próximo tópico, que seria o vetor posição, que vai ser algo bem breve e que no final será feito um exercício sobre esse e outros tópicos. Como o próprio nome já diz, né? Consiste em um vetor que define a posição de um corpo, de algum objeto. Então, a posição é algo que nós já sabemos no nosso dia a dia e é só você se localizar e você sabe onde você está. Mas tem uma coisa que muitas pessoas não adquiriram o hábito, que é que a posição sempre tem que estar em relação a um referencial. Por exemplo, digamos que temos uma pessoa em cima de um prédio. Aqui temos uma pessoa em cima de um prédio. Então, eu vou perguntar, qual é a posição dessa pessoa? Qual é a posição dessa pessoa? Você vai tentar responder, mas só será possível se eu te der um referencial. Digamos que essa pessoa está em cima do prédio e eu quero saber qual é a altura que ela está, qual é a altura desse objeto, certo? Mas para conseguir me dizer isso, eu preciso te dizer primeiro qual é o referencial. Esse referencial seria eu dizer qual é o zero. Então, aqui pode ser o zero no topo, ou aqui também, o zero no chão, no solo. Isso depende de quem vai te dizer qual é o referencial. Qual objeto, onde ele está. Poderia ser uma régua, uma linha reta, não precisa ser necessariamente em cima de um prédio, na vertical. Então, se o zero for no topo do prédio, a altura será nessa direção, menos 15 metros. A unidade do vetor posição é metros, de acordo com o SI. E se for no solo,
a altura será positiva, mais 15 metros. Você não consegue dizer uma posição se você não tiver esse referencial. Então, o vetor posição é isso. É você saber onde está um determinado objeto, ou pessoa, ou o que for, mais baseado num referencial. Mais à frente, como eu expliquei, eu vou fazer um exercício referente a esse tópico. Bom, dando continuidade, o próximo vetor que a gente vai falar é o vetor velocidade. A velocidade vetorial é a razão entre o vetor deslocamento e o tempo necessário para esse deslocamento ocorrer. Então, o vetor velocidade seria o deslocamento dividido pela variação do tempo. T final menos o T inicial. Como se trata de um vetor, o deslocamento tem um módulo, uma direção e um sentido. O sentido determina se o deslocamento e, consequentemente, a velocidade serão positivos ou negativos. Só lembrando que, na aplicação dessa fórmula, a gente acaba tendo uma mudança, que seria o vetor velocidade igual a dx dt, que é a derivada da posição em relação ao tempo. Isso a gente vai poder aplicar melhor no exercício. Voltando, quando a velocidade está no sentido oposto ao considerado deslocamento positivo, o movimento é considerado retrógrado. Por exemplo, tem uma pessoa aqui e essa pessoa está andando nessa direção e a velocidade está nesse sentido. Então, é negativo esse movimento. Ele acaba sendo um movimento retrógrado, pois os valores das posições diminuem. Caso ela for direcionada ao sentido positivo do deslocamento, o movimento ele é progressivo. Então, se a pessoa estiver aqui, se movimentando para essa direção e a velocidade também, ele é positivo e o movimento é progressivo. Porque os pontos onde a posição são registrados aumentam, né? Então, o vetor velocidade basicamente é isso, tá? Então, quando a gente aplicar melhor isso no exercício, ficará mais claro. Continuando no próximo tópico, que seria a distância percorrida pela partícula, diferente do deslocamento de um corpo, não é um vetor, e sim um escalar. Logo, trabalha apenas com o comprimento total de um caminho percorrido entre duas posições. Ela é a soma dos módulos de cada deslocamento retilíneo, que resulta no deslocamento total do corpo. Pode ser calculado somando-se todas as distâncias que o corpo percorre até chegar à posição final. Então, esse espaço percorrido também costuma ser chamado de deslocamento escalar. Por exemplo, no carro, eu vou precisar do carro para ir até o mercado, certo? Digamos que aqui é um carro e aqui é o caminho. Aqui é o mercado. Certo? Então, o caminho para chegar até o mercado é 500 metros, algumas quadras depois da minha casa. E eu tô saindo de casa. Ao chegar aqui, em 200 metros, eu lembrei que eu esqueci a minha carteira. Então, eu vou voltar para casa. Aqui é minha casa. Eu vou voltar para casa para pegar a carteira. Eu andei mais 200 metros. E agora eu vou ter que sair de casa de novo para poder continuar o caminho. Então, eu vou andar mais 200 metros. E nesse restante aqui, que falta para eu completar os 500 metros e chegar no mercado, são 300 metros, certo? Então, eu andei 200, voltei 200 para casa, fiz o caminho novamente, mais 200,
e andei o restante dos 300, que é o caminho para chegar até o mercado. Então, a somatória disso aqui é a minha distância percorrida, certo? Então, eu tenho que ir, eu saí da minha casa e cheguei a 200 metros, esqueci da minha carteira, tive que voltar. Depois eu vou ter que fazer o mesmo caminho novamente, porque só tenho esse caminho para o mercado. Então, eu tive que fazer de novo. 200, 400, 600, com mais 300, 900 metros. Então, eu tive que... A distância percorrida foi 900 metros. Diferente do deslocamento, que é só inicial e final, aqui não, eu tive que contar todos os pontos durante o meu trajeto. Então, a distância percorrida é basicamente isso. Nesse tópico, que é uma continuação da questão dos vetores, é o vetor aceleração. Também vai ser uma explicação bem breve, porque vai ser explicado melhor em outro exercício. Então, vou falar um pouco da definição do vetor aceleração. A aceleração vetorial é uma grandeza responsável por determinar a variação da velocidade de um objeto. Ela faz parte do contexto da cinemática, em que pode ser calculada em razão do vetor velocidade pelo intervalo de tempo correspondente. Ela é responsável por medir a variação da velocidade em um determinado período de tempo. Vamos supor que um móvel, uma cadeira, esse móvel possui um instante t1 e uma velocidade v1, e no instante t2 a velocidade v2. Dessa forma, a aceleração vetorial média pode ser definida por exemplo, a aceleração média é igual à variação de v sobre a variação de t, delta de v sobre delta t, que é o mesmo que eu fazer aqui a divisão da diferença das velocidades sobre a diferença do tempo final menos inicial. Portanto, a aceleração vetorial se dá em um determinado ponto de uma trajetória e é decomposta em duas acelerações componentes: a tangencial, na qual é relacionada com o vetor velocidade, e a outra é relacionada com o trajeto, denominada de aceleração centrípeta, na qual aborda a variação da direção do vetor velocidade, que é um dos tópicos que eu vou abordar posteriormente. Continuando, agora eu vou fazer um exercício, como eu havia citado nos tópicos anteriores, que envolve 3 desses tópicos, que é o vetor posição, o vetor velocidade e o vetor aceleração. O exercício diz o seguinte: uma partícula descreve sua trajetória em um plano XY. O vetor posição da partícula varia com o tempo t, de acordo com a igualdade abaixo. R, o vetor R de t, igual a 2t ao cubo, menos 5t, em direção ao vetor I, mais 6 menos 7t, a quarta, em direção ao vetor J. Para o instante t igual a 2 segundos, determine o vetor posição, o vetor aceleração e o vetor velocidade da partícula. Vamos começar pelo vetor posição. O vetor R no instante t igual a 2. Então, precisamos substituir nessa igualdade, onde tem t, colocar o 2. Então, vai ficar o seguinte: R é igual a... R de 2, né? É igual a 2 vezes 2 ao cubo, menos
5 vezes 2, versor I. 6 menos 7 vezes 2 a quarta, versor J. Fazendo essa conta, a gente vai ter 2 vezes 2 ao cubo é 8, 2 vezes 8, 16, menos 5 vezes 2, 10. Versor I. Mais 2 à quarta seria 16. 7 vezes 16 dá 112. Ficaria 6 menos 112 em direção ao versor J. Vetor R, 2, vai ficar com 6 metros em direção ao versor I, mais menos 106 metros em direção ao versor J. Portanto, o vetor posição da partícula no instante t igual a 2 segundos é igual a 6 metros na direção do versor I, menos 106 metros na direção do versor J. Continuando o exercício, agora a gente vai ver o vetor velocidade. A gente viu que o vetor velocidade da partícula é dado pela derivada em relação ao tempo do vetor posição. Então, seria v dt, derivada de t, em função do vetor no tempo, certo? Vamos utilizar aqui a regra do expoente. Os versores I e J não variam com o tempo. Lembrando da igualdade dada, né? Que é R de t, 2t ao cubo menos 5t, versor I mais 6 menos 7, t sobre elevado a 4, versor J. Usando a regra do expoente, que 3 vezes 2 dá 6, de t ao quadrado, que seria 3 menos 1, menos 5, em direção ao versor I, mais a derivada da constante, que é 0, menos 4 vezes 7, 28, t ao cubo, versor J, certo? E fazendo a substituição aqui, que fica 6 vezes 2 ao quadrado, menos 5, do versor I, mais. Aqui fazendo já o jogo de sinais, já fica negativo. Vai ficar 28 vezes 2 ao cubo, versor J. Então, aqui o V, a velocidade t em 2 segundos, vai ser igual a... Como eu já fiz as contas, que são contas básicas, vai ficar 19, juntamente com a unidade de medida, que é metros por segundo, na direção do versor I, menos 224 metros por segundo, na direção do versor J, tá? Então, aqui temos o vetor velocidade da partícula no instante t igual a 2 segundos. E por último, a gente vai fazer agora o vetor aceleração. O vetor aceleração da partícula no instante t é dado pela derivada em relação ao tempo t do vetor velocidade, que, mais uma vez, vamos utilizar a regra do expoente. A gente vai ter que utilizar a fórmula do vetor velocidade que a gente encontrou anteriormente, né? Aquele resultado lá. 6t ao quadrado menos 5i
menos 28 t ao cubo vezes j, certo? A gente vai utilizar essa fórmula aqui, que não é em função, em relação ao tempo t do vetor velocidade. Então, a gente vai usar isso aqui. No instante t, vamos fazer agora. Usando a regra do expoente, vai ficar dessa forma. 12t em função de i, menos 84t ao quadrado em direção ao vetor j. No instante t igual a 2 segundos, a gente vai ter 12 vezes 2 menos 84 vezes 2 ao quadrado do vetor j. Fazendo as contas aqui básicas, dá 24 metros por segundo ao quadrado, em direção ao vetor i, e 336 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de medida de acordo com esse i, da aceleração, em direção ao vetor j. Com isso, tivemos o vetor posição, velocidade e aceleração no instante t igual a 2 segundos. E por fim, os dois últimos tópicos que acabam estando interligados, que é o MCU, movimento circular uniforme, e a aceleração centrípeta. Em movimento circular uniforme, a direção da velocidade vetorial muda constantemente. A velocidade, aqui é uma, mais aqui ela vai ser outra, mais à frente ela vai ser outra. Então, sempre haverá uma aceleração associada, mesmo que a velocidade escalar possa ser constante. O MCU possui uma aceleração e ela é perpendicular à velocidade, tá? Então, ela é perpendicular, mas sempre apontando para o centro da trajetória. Por isso recebe o nome de centrípeta. Então, sua função é alterar a direção e sentido da velocidade, o que faz com que o objeto continue a ter uma trajetória circular. Está sempre no centro, né? A direção, sempre em direção ao centro. A gente consegue até mesmo experimentar essa aceleração quando você vira, por exemplo, uma esquina no carro. Você está dentro do carro e vai virar a esquina. Se você segura o volante firme durante uma curva, você acaba virando essa curva com uma velocidade constante. E você vai estar em um movimento circular uniforme. O que você nota é uma aceleração lateral, porque você e o carro estão mudando a direção. Vocês estavam aqui reto e acabaram virando na esquina. Quanto mais acentuada essa curva, quanto mais você dobrar essa esquina, quanto maior a velocidade escalar, mais notável vai ser a aceleração. Em resumo, a física está mais em nosso dia a dia do que imaginamos. Então, essa é a explicação breve para esses dois assuntos, que são os últimos da cinemática. E eu espero que os tópicos citados tenham sido claros e agradeço a atenção.